Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor para transmitir a palavra do Senhor para aqueles que aqui não podem estar. Ainda pela manhã nós estivemos falando no sermão da Páscoa. Nós dissemos que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre o pecado para nos apresentar a Deus. Dissemos que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre o pecado para nos dar salvação e concluímos também dizendo que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre o pecado para mostrar a sua supremacia. Então, nesta noite eu gostaria de dar sequência aos nossos sermões a respeito da fé tão necessária para os dias em que nós vivemos, sequência aos nossos sermões que estão baseados lá em Hebreus capítulo 11. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, dos versículos de número 23 a 27. Nos diz assim o texto bíblico: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Oremos, irmãos. Deus eterno, nós te suplicamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos alimente a nossa fé, de maneira que nós possamos viver como esses grandes servos do Senhor. Deus, faça isso em nossas vidas, fala conosco. Faça isso para a glória do teu nome. Então somente nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-se que um determinado menino aproximou-se do seu pai aflito, angustiado, e contou a seu pai que tinha visto o seu vizinho colocar um alçapão numa árvore para apanhar alguns pássaros. Então seu pai lhe perguntou: o que é que você fez em vista disso? Aquele menino respondeu: orei para que aqueles passarinhos não caíssem no alçapão. O pai então perguntou: você só fez isso? Não, respondeu aquele menino. Pedi a Deus que mesmo que o passarinho entrasse no alçapão, a tampa não caísse sobre eles. Só isso? Novamente perguntou o pai. Não, disse o menino. Eu fui lá e quebrei o alçapão. Irmãos, essa história parece simples, mas a nossa fé precisa ser praticada. A nossa fé precisa ser uma fé de verdade, porque uma fé teórica tão somente não nos proporciona muita coisa, não nos levará a lugar nenhum. Irmãos, não apenas vivemos no mundo doente, resultado do pecado, mas também vivemos no mundo tenso, no mundo nervoso, no mundo estressado, onde as ações, o comportamento das pessoas cada vez mais nos alarma, nos deixa extasiados, admirados.
Essa tem sido chamada a época da ansiedade. Nós vivemos isso. Entramos numa época complicada, vivemos uns tempos complicados, enfrentamos a todo instante, irmãos, situações que nos deixam irritados, tensos. Esse tem sido o cotidiano de muita gente. As principais causas de ataques do coração, pressão alta, são as tensões, são os estresses. A cada ano gastam-se milhões e milhões em tranquilizantes que são prescritos para reduzir o ritmo emocional das pessoas. A maior parte de toda essa tensão, o que tem contribuído para tudo isso é, na verdade, conflitos não resolvidos. No texto que lemos, irmãos, temos o exemplo de um homem que aprendeu a resolver as questões básicas da vida. Ele colocou sua fé em prática e por isso, sem dúvida alguma, podemos dizer que ele desfrutava de perfeita paz. O fato de Moisés ter tomado as decisões certas e definido o que era importante para a sua vida o capacitou a viver em paz consigo mesmo, a assumir grandes responsabilidades e ainda assim, sobre as pressões constantes dessas responsabilidades, permanecia calmo. O fato é que se existisse alguém que tinha o direito de ficar tenso, o direito de ficar nervoso, descontrolado, sem dúvida alguma, essa pessoa seria Moisés. Nós conhecemos a história, nós conhecemos os fatos. Ele foi chamado para libertar mais de 2 milhões de israelitas do Egito e conduzi-los por um imenso deserto até uma terra distante dali. Irmãos, não se tratava de um povo pacífico, não se tratava de um povo inteiramente obediente às suas ordens, não, muito pelo contrário. Era um povo resmungão, era um povo briguento, que não criam na sua maioria naquilo que o Senhor havia prometido, naquilo que o Senhor estava fazendo. Irmãos, a situação de Moisés era extremamente difícil. Moisés, com toda certeza, tinha o direito de ser alguém irritado e viver com os nervos à flor da pele, mas ao contrário, a palavra de Deus diz que ele era um homem manso, que ele era um homem paciente. Essa mansidão nada mais era do que uma atitude de submissão, de confiança ao Senhor e aquilo que o Senhor havia dito. O fato é que Moisés colocou a sua fé em prática. A partir do encontro com o Senhor na sarça ardente, Moisés, irmãos, não mais vivia de acordo com seus próprios sentimentos, de acordo com a sua própria vontade. Ao contrário, a partir daquele momento ele fundamentou a sua vida nos princípios de Deus, e isso foi fundamental a ele, bem como é fundamental a mim e a você. O fato é que Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na vida, questões que todos nós, mais cedo ou mais tarde, também haveremos de enfrentar. Não importa, irmãos, se determinada pessoa é adolescente ou idoso, ou está em algum ponto entre esses dois. A verdade é que cada um de nós, em algum momento, teremos que lidar com essas questões básicas. Diante de tudo aquilo, Moisés resolveu colocar a sua esperança à frente daquilo que ele poderia imaginar ser melhor para a sua vida. Atente ao que a palavra do Senhor tem a nos ensinar. Se definitivamente você resolve essas questões em sua mente, você vai descobrir o que de fato é viver em paz
você vai descobrir o que de fato é viver, descansar, viver em comunhão com esse Deus soberano sobre todas as coisas, com esse Senhor do universo. No texto que lemos, Moisés respondeu a 4 perguntas fundamentais com as quais nós precisamos nos confrontar se ainda não fizemos. Primeiro, ele respondeu a pergunta: quem eu sou? Versículo de número 24. Em seguida, ele respondeu a pergunta: o que realmente quero ser? Versículo de número 25. A terceira pergunta que ele respondeu, irmãos: o que de fato é importante na vida? E por fim, ele respondeu a pergunta: como vou viver? E assim, irmãos, ele determinou, assim ele resolveu a sua vida. Primeiramente, saiba quem você é. Irmãos, a primeira questão enfrentada por Moisés foi o aspecto da sua identidade. Ele teve que lidar com a pergunta: quem eu sou? Ele teve que responder sinceramente essa pergunta. O texto da palavra de Deus, o texto que lemos, nos diz que Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Conhecemos a história. Faraó tinha proclamado que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser morto, mas sua mãe preparou um cesto de junco, calafetou com um betume e o colocou dentro do cesto e soltou o menino. Ele foi achado e criado como filho da filha de Faraó. Irmãos, nós precisamos entender o conflito que existia aqui na história de Moisés. Moisés era hebreu, mas a filha de Faraó o criou como egípcio. Todos pensavam que ele fosse um legítimo egípcio. No entanto, irmãos, anos mais tarde, quando estava com cerca de 40 anos, Moisés precisava decidir: o que vou fazer na minha vida? Sei que sou hebreu, mas praticamente todos pensam que eu sou egípcio. Então, o que vou fazer? Vou me aproveitar do fato de estar aqui? Vou aproveitar de tudo isso? No palácio, Moisés tinha todo o conforto que alguém poderia desejar. Ele poderia ter ficado lá sem dúvida alguma. Contudo, ele enfrentava uma séria crise de identidade. Quem eu sou? Sou hebreu ou egípcio? Vou viver com um bando de escravos hebreus? Ou ficarei aqui desfrutando de todo esse luxo, de tudo aquilo que está à minha disposição? Moisés, irmãos, tomou a decisão correta se considerarmos a questão principal, a questão da identidade. Mas isso, evidentemente, lhe custou viver no deserto pelos próximos 80 anos. Cada um de nós precisamos ser confrontados com a questão da nossa identidade, porque todos nós temos uma profunda necessidade de aceitar quem somos. Muitas das tensões espirituais que muitos crentes estão vivendo hoje, irmãos, são simplesmente porque estão tentando ser alguém que não são. Moisés, num dado momento de sua vida, viveu essa tensão e decidiu parar de fingir, parar de brincar e aceitar quem realmente era. Você pode fingir ser outra pessoa ou não. Então, pode aceitar o plano de Deus, ser alguém que Ele planejou que você fosse. De que maneira Moisés seria lembrado hoje se ele tivesse permanecido na corte de Faraó? Já imaginou? Talvez ele seria lembrado como uma múmia egípcia em algum museu.
É verdade, irmãos, que Moisés tomou o caminho mais duro, mas a luz da eternidade foi a melhor opção. Deus nos dá não apenas uma identidade, mas também dignidade. Observe aqueles que serviram ao Senhor com fidelidade. Observe atentamente aqueles que estiveram na presença desse Deus, que resolveram de fato viver de acordo com os propósitos do Senhor. Observe. Irmãos, quando nós paramos de tentar ser alguém que nós não somos, podemos descansar e entregar nossas vidas ao Senhor e deixar que Ele, só Ele, nos molde ao seu modo, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, porque só assim a nossa vida tem completo sentido. Há muitos crentes por aí vivendo uma crise de identidade. Não sabem de que lado ficar, por quem decidir, o que fazer, vivem confusos e enquanto vivem assim, prolongam o seu sofrimento. A palavra de Deus nos ensina a aceitar de uma vez por todas quem nós somos, mas entenda também, irmãos, que atrelado a essa identidade estão as responsabilidades que eu e você devemos aceitar. Moisés também teve que lidar com esse assunto, sem dúvida alguma. O texto bíblico nos diz, irmãos, que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Em primeiro lugar, ele se recusou ser o que verdadeiramente não era, para só então andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, o Senhor odeia um coração dividido. O Senhor odeia quando não sabemos exatamente quem nós somos, quando demoramos a decidir aquilo que devemos fazer. Ao povo de Israel que vivia essa divisão, esse coração, através do profeta Elias, o Senhor disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Observe que o texto também nos diz, irmãos, que Moisés tomou essa decisão já adulto, aceitar a nossa identidade, a nossa responsabilidade, assumir as nossas responsabilidades advindas dessa identidade, é uma característica de maturidade, sem dúvida alguma podemos dizer, de maturidade espiritual. O Senhor espera que compreendamos essas verdades e façamos isso. Pratique a fé, pratique a sua confissão de fé, pratique o Deus que você diz que crê, viva, pratique a sua fé. Saiba quem você é, mas também, em segundo lugar, irmãos, defina as suas prioridades. Faça isso o quanto antes. Moisés, é verdade, teve que abrir mão de muita coisa, pensando na prioridade da sua vida, sem dúvida alguma. O texto aí diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele enfrentava a questão das prioridades, definiu o que era realmente importante para a sua vida. Irmãos, pensemos nessas verdades, porque do ponto de vista humano, o jovem Moisés tinha tudo. Ele tinha poder, prazeres, riquezas. Uma grande parte da riqueza do mundo antigo se encontrava ali no Egito. Moisés tinha tudo, absolutamente tudo que as pessoas têm sonhado em nossos dias. Moisés tinha o que muitas pessoas passam a vida inteira tentando conseguir: poder, prazer e riqueza. Contudo, irmãos, Deus pediu a Moisés que fizesse algo mais importante, e assim ele fez, porque ele entendia
que aquilo que Deus pedia era uma questão de prioridade. Atentemos a isso. Ele poderia ter pensado, sabe de uma coisa? A situação dos escravos é ruim, é complicado. Eu vou me manter por aqui mesmo, eu vou me manter no sistema egípcio. Enquanto isso, vou trabalhando pela reforma, vou trabalhando pela libertação do povo. É muito mais lógico, pense, é muito mais lógico fazer a vontade de Deus estando aqui dentro. Ele poderia ter pensado assim, mas essa não era a vontade de Deus, que de maneira soberana usou o episódio do assassinato do egípcio para lhe dizer: Moisés, saia daí. Moisés, eu não trabalho com você neste lugar, mexa-se, deixe eu te tirar desse conforto, deixe eu mostrar a você os meus propósitos. Não tenho dúvida, irmãos, que o grande obstáculo, sem dúvida alguma, para definir nossas prioridades estão relacionados com o prazer, estão relacionados com a autoaceitação. Nós vivemos numa sociedade obcecada pelo prazer e é comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: ora, a vida é uma só. Se a vida é uma só, por que não aproveitar o máximo dessa vida aqui e agora? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Todavia, irmãos, não podemos esquecer que há um problema muito sério com o prazer. É que ele não dura tanto tempo como nós gostaríamos que ele durasse. Essa é a grande verdade a respeito desse prazer, o prazer terreno. Moisés rejeitou os prazeres temporários porque compreendeu os valores eternos. Ele entendeu que aquilo que Deus havia planejado para ele era muito, infinitamente mais importante do que tudo aquilo que ele estava deixando, do que todas as riquezas do Egito. Ele tinha seus olhos em algo mais elevado, ele tinha as prioridades certas. Ele rejeitou os bens materiais do Egito porque havia algo mais importante para a sua vida. Irmãos, precisamos atentar à mensagem da palavra do Senhor nos dias em que nós vivemos. Moisés não titubeou diante de tudo aquilo. Ele resolveu praticar a sua fé. Será que não precisamos hoje ter um pouco dessa percepção que teve Moisés? Creio que sim, mas isso acontece quando aceitamos a nossa identidade como filhos de Deus. A prioridade deve ser aquilo que Deus define para as nossas vidas. Evidentemente, irmãos, não há nada de errado em termos posse, mas Deus não quer que amemos as coisas e usemos as pessoas. É o contrário. Devemos desfrutar das coisas e amar as pessoas, tendo como prioridade o reino de Deus, tendo como prioridade a glória de Deus, o louvor do seu nome. Nesse mundo tenso e tão confuso em que vivemos, entender quem somos e qual prioridade devemos ter faz uma grande diferença em nossas vidas. Atente reverentemente a isso. A nossa plena comunhão com o Senhor passa por nossa identidade, por nossa responsabilidade, por nossa prioridade, mas também, irmãos, devemos estar preparados para enfrentar as dificuldades, e a palavra do Senhor não esconde isso. Vejam que a última questão resolvida por Moisés foi a questão da perseverança. Podemos resumir a vida de Moisés praticamente em duas palavras: ele perseverou
como está aí no versículo de número 27. O fato é que não há ganho sem dor, não há ascensão, não há crescimento, não há maturidade sem adversidade, não há progresso sem problemas, não há purificação sem fogo. Irmãos, olhe para a história daqueles que foram grandes homens, grandes mulheres na presença do Senhor. Essa é a grande realidade, de maneira que Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque o propósito do Senhor é sempre bom, o propósito do Senhor é sempre santo, é sempre agradável. A questão da perseverança exige que nós aprendamos de fato como agir em frente às dificuldades e não nos desesperarmos. Todo crente, irmãos, deveria ser habilidosíssimo em resolver problemas e sair de situações extremamente complicadas. Tudo isso porque ele é habitado pelo poder de Deus, e isso deve fazer toda a diferença em nossas vidas. Alguém falando dessa perseverança que deve ser característico na vida de cada crente, alguém falando a respeito disso, disse o seguinte: a prática da resistência, a prática da perseverança é a arte de não se dobrar, não se render, não se deixar arrastar, não ceder, não relaxar, não fazer concessões frente a qualquer força que tenha um propósito claro ou velado de remover o crente do centro da vontade soberana e particular de Deus. Podemos dizer evidentemente que Moisés fez de sua vida um sucesso porque tão somente perseverou em seguir ao Senhor, perseverou em cumprir os mandamentos do Senhor. Ele resolveu colocar sua fé em prática. A chave para desfrutarmos de paz em tempos de aflição, da comunhão com o Senhor em tempos de descrença e confusão, a chave, irmãos, para tudo isso é que devemos responder algumas questões. Quem eu sou? Quem eu sou? O que realmente quero ser? O que de fato é importante na vida? À luz da palavra de Deus, responder a essas questões define não apenas o nosso presente, mas define também a nossa eternidade. Moisés sabia que Deus haveria de cumprir o que ele havia prometido, e é nessa certeza que nós também devemos crer, devemos viver. Mas é preciso, irmãos, definir algumas coisas. Sem perseverança nós não iremos muito longe, não iremos muito longe nessa vida, e não há perseverança sem esperança. A paz e comunhão com Deus nos vem quando nós assumimos a nossa identidade como crentes, quando nós assumimos as nossas responsabilidades como crentes, quando traçamos a nossa prioridade como crentes, mas também, irmãos, quando enfrentamos as nossas dificuldades como crentes na presença do Senhor. Que de fato você possa praticar essa fé, que de fato você possa viver para a glória desse Deus, que de fato essa esperança que nos move em direção à eternidade esteja diante dos seus olhos, de maneira que em toda e qualquer situação você possa bendizer, falar bem do Senhor, você possa louvar, você possa glorificar ao Deus da sua vida. Que neste mundo complicado, que neste mundo tenso, nervoso, estressado, possamos, irmãos, colocar de fato a nossa fé em prática e desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, descansar nos cuidados do Senhor, os cuidados desse Deus
soberano, no Senhor das nossas vidas. Que o Senhor seja de fato louvado em nossas vidas no tempo presente, na época em que nós estamos vivendo, bem como por toda a eternidade. Que o Senhor grandemente nos abençoe. Amém. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Deus eterno, abre o nosso entendimento à Tua Palavra, de maneira que sejamos confortados, edificados por Tua Palavra. Deus, ensina-nos a viver a fé, essa fé que muitos viveram. Ensina-nos, Senhor, a proclamar o Teu nome, através da maneira como nós vivemos. Age em nossas vidas, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, que a comunhão, que o consolo do Divino Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente, que mesmo diante dessa situação em que nós estamos vivendo, você possa de fato praticar a sua fé, que você possa de fato viver para a glória